mais episódio do nosso FaloCast. E hoje estamos com ele, que é mais conhecido como MP. Ele tem 24 anos, cresceu na periferia de São Paulo, é cientista político e gestor público. Também é liderança jovem na JSB, assessor especial de agenda política da deputada federal Tabata Amaral. Seja muito bem-vindo, Marcos Paulo. Obrigado demais pelo convite. Obrigado, Bia. Obrigado, Marília, todo o time aqui do FaloCast. Eu estava muito empolgado, muito ansioso para essa conversa. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa, falando de juventude, de educação, de política. Eu que agradeço por você ter vindo, por você ter aceitado Eita, eu tô confundindo tudo. Por você ter aceitado vir. E eu vi que você é bem integrado, né? Você gosta muito de política. E eu queria perguntar para você quais decisões políticas possam afetar diretamente a vida de um estudante, tanto positiva como negativa. Claro, perfeito. Eu acho que para falar disso, vale eu falar um pouco da minha história. Sim. Porque a minha história, ela passa muito por decisões políticas, em geral. Eu nasci na periferia de São Paulo, numa área bastante afastada, que é o Jardim Brasil. Do metrô, a gente leva ali cerca de meia hora de ônibus, por aí ainda. E lá, a realidade que eu tinha era de amigos que, enfim, num certo nível de pobreza, acabavam se perdendo pelo tráfico, acabavam por falta de oportunidade, por falta né? de oportunidades. E muito cedo eu tive a oportunidade de entrar numa escola particular, uma escola privada, mais no centro da cidade, e eu convivi muito tempo com esse paralelo. De ir até a minha escola, onde a educação era excelente, a estrutura era excelente, a gente tinha laboratório de química, laboratório de física, laboratório de matemática, de informática, as telas, toda aquela estrutura adequada para uma educação de qualidade. E quando eu voltava para casa, eu me encontrava com aqueles meus amigos que faltavam à escola, ou iam e não tinham professores, ou eventualmente iam. Eu lembro muito da cena de eu ver meus amigos indo para a escola sem nenhuma mochila. Nossa. Não levavam nem material. Então você convivia diretamente com aquela desigualdade social, né? Total. Nossa. O grande vínculo, o grande momento que eu percebi isso foi quando existiu de fato esse paralelo de eu ir para minha escola e conviver com gente de alta renda e voltar para minha casa e conviver com esses meus amigos que não tinham. E você já era adolescente? Eu já era adolescente. Então você entendia mais. Eu entrei nessa escola muito cedo e toda a minha formação foi nessa escola, desde o primeiro aninho até o final do meu ensino médio, inclusive com cursinho e curso técnico. Então, esse paralelo me mostrou muito como alguma coisa estava errada. E aos poucos eu fui percebendo o que estava errado nisso. Então a gente tinha a escola lá do nosso bairro, uma estrutura extremamente inadequada, um ambiente totalmente insalubre para os alunos se dedicarem, para os alunos terem um estímulo também. Mais do que isso, um ambiente ruim para os professores ficarem em aula. Às vezes os professores tiravam do próprio bolso para... Falta material, né? Muito material. Falta estímulo, falta formação continuada. Falta, enfim, toda a base para que o professor consiga, de fato, ter também uma qualidade ali no trabalho dele. Sim, né? Porque não tem como você dar uma aula sem o básico, né? Uma apostila, sem nada, né? E aí isso acaba acaba deixando a educação algo... Não a educação... A maneira que a matéria, algo totalmente difícil de se aprender, né? Exato. Eu lembro que quando eu me apaixonei por física na escola, foi no momento que a gente foi pro laboratório. Nossa. E provavelmente se eu tivesse lá na escola do nosso bairro, a gente não teria ido pro laboratório, porque sequer tinha laboratório, e talvez eu não tivesse despertado em mim essa curiosidade que eu tive por física, por história, por outras diversas matérias. Né? Porque senão ia ser só na teoria, né? Exatamente. E assim, quando for na teoria, porque eventualmente nem a aula você tinha, enfim, toda a estrutura inadequada, até para aprender a teoria, isso é dificultoso. Então, retornando à pergunta que você fez, quando eu percebi esse paralelo, eu percebi muito que o que fazia com que eu tivesse uma qualidade boa na educação e os meus amigos, os meus vizinhos não tivessem, passava muito pela política, passava muito pelas decisões de parlamentares, pelas decisões de governo, que eventualmente escolhiam, enfim, dedicar
a verba, dedicar o orçamento público para outra coisa que não a prioridade na educação. Isso também que fez eu ver a educação e a política como essa forma transformadora de dar para aqueles meus amigos, para os vizinhos que estão lá hoje, essa mesma oportunidade que eu tive na escola pública, sabe? E é muito triste a gente ver que, infelizmente, essa é a realidade de mais uma da maioria das escolas do Brasil inteiro, né? E ainda vem o deputado de São Paulo e tira ainda a verba, não precisa, e tira a verba para colocar em outras coisas, sendo que ele nunca aplicou, tenho certeza absoluta que ele nunca pisou numa escola pública para saber o que realmente acontece ali dentro, né? E é tão ruim porque a educação é o que eu ouvi um professor falando ontem. As pessoas não querem que a gente seja inteligente, porque elas sabem que a gente vai ir debater, a gente vai encontrar elas. Então a melhor maneira deles é o quê? Deixar a educação, como que eu posso dizer? Precária, exatamente, precária, para que a gente não debata, não fique, vamos supor assim, mais inteligentes, não fique sabendo do assunto e não venha debater com eles, não venha contradizer eles, né? Total, e eu acho que tem uma questão que a gente aborda muito, que é um jargão muito conhecido, que a educação é a chave e tudo mais. Só que a gente tem que entender e ir mais a fundo sobre isso, porque isso se transforma em um jargão tão popular que diz pouco hoje. Quando a gente fala que a educação é a transformação, que a educação tem que ser por meio da educação que as transformações na sociedade vão acontecer, a gente está falando também da matéria de física, de matemática, mas a gente está falando de um quê mais especial, que é a pessoa criar essa massa crítica, que é a pessoa conseguir pensar por si mesmo, pensamento crítico. Porque aprendendo física, aprendendo matemática, aprendendo história, filosofia, que ela vai conseguir fazer mais conexões entre as matérias, entre as coisas que acontecem na vida dela. E mais do que isso, aprender também que ter a escola como um centro de convivência plural. Porque onde eu estudei, por exemplo, tinha muito isso. Nós éramos bolsistas lá e a gente convivia com algumas pessoas que tinham alta renda. E, ao mesmo tempo, pessoas que nem eu, eu lembro muito que todo ano que virava, a grande parte da minha sala, dos meus colegas, trocavam uniforme. E eu ficava 3, 4 anos com o mesmo uniforme. Quando eu ia trocar, a minha mãe recortava o logo e colava numa camiseta branca que comprava no Brás. Porque não tinha dinheiro para ficar renovando o uniforme. E o material, geralmente, uniforme é muito caro. Né? Exato. Meu irmão mais velho estudou nessa mesma escola. A maior parte dos materiais que eu usei foram do meu irmão. Então, ter toda essa convivência, por mais que foi muito dificultoso se manter lá, e também é algo que a gente pode conversar sobre a permanência estudantil, não só o acesso, mas ter toda essa convivência plural fez com que eu percebesse as desigualdades e soubesse também andar, percorrer esses dois mundos e fazer ponte entre eles. Ligasse essa chave na sua cabeça, né? De querer introduzir, mudar a educação, mudar o ambiente onde as pessoas vivem, né? Exato. E aproveitando, eu queria fazer a pergunta, por que você acha que muitos alunos abandonam o ensino médio? Seria para conseguir trabalhar ou porque a educação não faz sentido para eles? Olha, eu acho que tem um pouco dos dois. A gente tem um cenário muito devastador de jovens que abandonam o ensino médio para trabalhar, porque precisam ajudar e colaborar com a renda da família. Isso, enfim, faz com que diversos jovens abandonem a educação de forma precária e não consigam se desenvolver de forma acadêmica, mas também há um desinteresse muito grande. E aí esse desinteresse, eu vou até corrigir, eu não acho que é desinteresse, é desestímulo. A pessoa, às vezes, ela tem o interesse, mas ela se depara com tudo isso que a gente está falando, com uma sala de aula precária, um professor que às vezes também está... porque ele está desanimado já, né? Não tem como ele ficar animado se não tem o material suficiente para ele estudar, para ele dar aula. Né? Tem professor que, de fato, não está lá por vocação. De fato, tem professor que está lá e não faz um trabalho adequado. Mas tem muito, e eu arrisco dizer a maioria, que está lá muito motivado, que está lá querendo fazer muito. Mas acaba perdendo essa motivação com o tempo por conta desses desafios. Então, acho sim que tem muito aluno que acaba desistindo do ensino médio, que acaba abandonando, porque precisa colaborar com a renda da família e não tem outra alternativa. Não tem como ele ir estudar se ele está com fome. Não tem como ele estudar se não tem papel higiênico em casa. Não tem como ele estudar se não tem uma renda para sustentar a família dele. Então, tem muita gente que
vai por conta de necessidade. Mas há os outros também e às vezes um junta com o outro, né? Ele já está desestimulado e a família está precisando, aí sim que ele vai para a evasão escolar e, enfim, vai Exatamente. ciclo vicioso. Eu acho que se todos os alunos do Brasil, assim, tivessem o ensino realmente bom, eu acho que talvez mudaria muito o cenário. Com certeza, né? Enfim. E eu acho que tem também algumas políticas de permanência estudantil que são muito importantes e que a gente tem construído. Eu não poderia, com essa pergunta, deixar de comentar sobre o pé de meia. Sim. O pé de meia foi uma política pública, uma das mais importantes nas últimas décadas, nos últimos séculos aqui no Brasil. Porque ela ajuda tanto a parte financeira do aluno, quanto mantém ele ali dentro da escola aprendendo, né? Exatamente. É você dar aquele estímulo financeiro que o aluno ia buscar fora da escola, para ele permanecer na escola. E aquele sustento mensal. Então, ele tem ali R$200 mensais. Não é muito, mas é suficiente. Mas já ajuda, exatamente. Para ele, enfim, ter um lanche, para ele ter o transporte dele, e no final de cada ano ele ganha mais R$1.000. Que já ajuda bastante. Que ajuda, e esses R$1.000 vão se acumulando até o final, que ele vai poder retirar, e tem um além que foi um acréscimo muito legal nessa política pública, que é a bonificação caso ele participe de algum vestibular. Isso é muito importante porque é a primeira vez, às vezes, que o aluno vai saber o que é vestibular. Às vezes muitos nem sabem o que é, né? Nem sabem. Eu lembro que antes de eu entrar nessa escola, eu não fazia ideia do que era faculdade. Assim, ali do meu meio, meus pais, graças a Deus, sempre estiveram orientando a gente para a educação. Mas nos meus amigos ali da rua, não se falava sobre vestibular, sobre faculdade, quiçá de terminar o ensino médio, sabe? Então, quando o pé de meia vem e dá essa bonificação, ele está falando para o aluno, olha, a gente acredita, inclusive a gente financia você para que você sonhe. Está incentivando, né? Exato, para que você olhe para o vestibular e fale, eu posso fazer, eu posso estar ali, eu posso sonhar com uma faculdade, com uma formação que vai transformar a vida da minha família. Sabe? Isso é muito bom. E eu acho que seria tão bom também se integrasse, talvez, com o estágio. Por exemplo, o aluno estuda de manhã e ele faz o estágio de tarde. Por quê? Seria bom se empresas fizessem parceria, não sei se é muito... Lógico, não privatizar, pelo amor de Deus, jamais. Sim. Que isso? Mas fizessem uma parceria e eles estagiassem conseguindo, por exemplo, estudar e ter uma experiência de trabalho, acho que seria, e recebendo pé de meia também, então acho que seria bem interessante, uma forma assim. Quando eu terminei meu ensino médio, na verdade no segundo ano do ensino médio, eu fazia o ensino médio pela manhã, as aulas regulares do ensino médio, à tarde eu fazia cursinho pré-vestibular, e à noite eu comecei a fazer curso técnico, inclusive na ETEC também. Esse curso técnico foi a primeira coisa que me deu uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho depois. Eu me formei em 2018, em 2019, em fevereiro, eu estava empregado, por conta do ensino técnico. Então, apostar nessa formação e nessa parceria é uma forma também do aluno ver que tem espaço, tem caminho, tem possibilidades para que ele rompa aquele ciclo de pobreza, sabe? Porque eu acho que também muitos ficam na dúvida, né? Será que eu só estudo ou será que eu trabalho? Porque às vezes a pessoa tem que ajudar em casa, né? Como a gente falou. Exato. E o que você acha que pode mudar no ensino médio para tornar mais interessante para os alunos? Olha, eu acho que tem uma discussão que é feita sobre grade curricular, sobre matéria, sobre conteúdo em si. A gente vive num mundo muito diferente do mundo de 20 anos atrás. E às vezes as matérias reproduzem o mesmo conteúdo. Então a gente pensar como cada matéria pode colaborar no mundo atual e sem deixar de perder aquele histórico e aquela raiz que é bastante importante de cada matéria, é muito importante. Mas eu acho que tem um segundo conteúdo, uma segunda área, que é justamente pensar na infraestrutura. Então, enquanto as escolas não tiverem infraestrutura adequada para os alunos se sentirem confortáveis, terem uma boa qualidade de vida dentro da escola, terem alimentação adequada, terem o estímulo dos professores e mais atividades que a gente chama extracurriculares, porque ali, quando ele vai fazer um teatro, quando ele vai jogar bola, quando ele vai jogar futebol, quando ele vai incentiva muito. Fazer uma apresentação cultural,
isso abre o caminho, Sim. isso abre outras possibilidades para ele. Eu não me interessei por política durante o ensino médio, muito porque a grade que eu tinha não fazia com que eu pensasse em outras possibilidades. Exato, não falava muito não sobre, falava né? sobre isso. Se a gente tem formação cívica, se a gente tem um momento para o aluno pensar apresentações culturais, se a gente tem um momento para ele desenvolver mais no esporte, a gente estimula ele para além daquela grade tradicional. Abre a mente dele, né? Abre total. E eu não estou falando que a grade tradicional não é importante. Sim, é importante, muito mas importante. poderia ter um acréscimo a mais Exatamente. dessas outras atividades extracurriculares, né? Exatamente. O acréscimo dessas outras atividades, que inclusive vão auxiliar no momento que ele estiver pensando as Sim. atividades que são tradicionais já. Concordo totalmente. E, por exemplo, como você falou da infraestrutura das escolas. A minha, não sei se você viu, apareceu que tinha sala alagada. Às vezes eu entro na sala, tá um cheiro de mofo no laboratório que tem computador, um cheiro de mofo insuportável. Eu falo, mano, não tem como eu ficar aqui dentro, não tem como eu estudar aqui dentro. A sala não tem climatização, então tudo colabora ali para um desânimo, né, para a pessoa ficar desanimada. Inclusive, que é um ponto que a gente tem discutido muito ultimamente. Como que você coloca 40 alunos, 30 alunos numa mesma sala sem um ar-condicionado, nas temperaturas que a gente tem atingido aqui em São Paulo e em outros locais do Brasil? Não tem como aquilo ser um ambiente salubre para o aluno estudar, sabe? E eu gostaria de perguntar para você, por que muitas pessoas acham que a política não muda nada? Veja, porque eu acho que elas têm razão em certo sentido. Às vezes, para a vida dessas pessoas, não muda. Porque elas têm contato com uma política, que é uma política, vou colocar nesses termos, tradicional, uma política velha, uma má política, melhor dizendo, que de fato vai lá de 4 em 4 anos na casa da pessoa, compra o voto dela e não traz uma transformação. Só fala promessa, né? Não cumpre. Exato. Então, eu coloco muito nesse lugar de que o eleitor, na maior parte das vezes, ele tem razão. Então, se ele não está acreditando na política, é porque ele tem razões para não acreditar. Mas eu faço o segundo contraponto, que eu gosto muito de falar que eu sou um realista esperançoso, igual a Ariano Suassuna falava, né? Que a realidade é essa, mas tem esperança. E quando eu olho para alguns parlamentares, eu vejo o quanto eles têm trabalhado para mudar essa realidade. Sim. Então, sim, o eleitor ele tem razão de achar que não vai mudar, porque de 4 em 4 anos a pessoa vai lá, não traz nenhuma mudança efetiva para a comunidade dele, e, enfim, esse ciclo vai se tornar vicioso. Mas, ao mesmo tempo, é bom que a gente se apegue aos bons exemplos. E tem muitos bons exemplos. Pesquise mais, né? Não fique só naquele moinho, porque eu acho que é sempre bom você também saber quem você vai votar. Por isso que você vai. Qual é o histórico daquela pessoa, se ela já fez coisas, né, para o Brasil, pro país, né, querendo ou não. Total, e a gente está numa realidade de muito sensacionalismo. Então, hoje, e acho que as redes sociais, elas são muito importantes pelo alcance que tem, são muito importantes porque fazem o conteúdo chegar mais rápido, mais mastigado para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem um desafio muito grande que é não cair no sensacionalismo. Hoje a política de rede social virou sensacionalista. A gente tem um deputado que coloca uma peruca no meio do plenário para fazer um corte de rede social. Isso não pode acontecer. Isso não pode deixar com que essa forma de fazer influencie as pessoas que estão recebendo esse tipo de conteúdo. Exatamente. Então, cabe também a pessoa que está consumindo ali ir atrás da informação mais detalhada, sabe? Eu sei que a vida, às vezes, é muito dura, e que falta, às vezes, tempo e até estímulo para a pessoa pesquisar. Mas é isso. A única opção que a gente tem é mudar. A gente não pode... Eu tenho duas opções. Eu olho para o cenário que está posto hoje e aceito e falo que vai ser isso mesmo, nossos jovens vão continuar saindo da escola, nossos jovens não vão ter estímulo ou faz a educação, ou eu viro e falo, cara, vou mudar isso. Sabe? Exato. E se ninguém está disposto a ir lá e fazer, então vou eu. Proteste, né? Seja o protagonista, nem que seja o único, né? Exato. Porque uma pessoa pode ser que incentive outra, porque a outra tá com medo, aí vai gerando um ciclo e aí vai crescendo, né? Exatamente. E infelizmente tem muita fake news na internet, principalmente sobre política, né? E tem gente que só passa, vê de primeira, já acha que é verdade e sai espalhando. E eu fico, gente, como é que esse pessoal consegue criar tanta fake news? Como é que tem a coragem de fazer isso? Recentemente saiu uma pesquisa também
que colocou o Brasil como o país em que as pessoas mais consomem fake news, mais eu acreditam em vi. fake news. Isso é muito triste. Isso é triste porque é uma realidade se impondo de que as coisas vão continuar no sensacionalismo e o chão, a vida prática, o chão da vida não vai mudar para as pessoas. Então, a gente precisa também de um compromisso como cidadão, de que eu vou ver uma informação e não é sobre você ver e já descredibilizar, mas ver e ir atrás. Ir atrás. Eu acho que isso se liga ao pensamento crítico, né? Que também pode ser criado na escola, né? Que às vezes a escola pode influenciar e a pessoa vê, pera, deixa eu pesquisar, tem um interesse. Tudo bem que muitas não têm tempo também, até entendo, mas pelo menos tirar um tempinho para saber, não ir acreditando, espalhando, né? Total. E tem muita gente boa se colocando. Então, que é a parte da esperança que eu falo. Tem muita gente boa fazendo muita coisa. Então, se a gente pesquisa um pouquinho só, a gente vai encontrar essas pessoas, sabe? E tem muita gente boa, quando eu digo isso, e principalmente por estar inserido no contexto da política, tem muita gente boa em todos os campos, sabe? Tem muita gente boa de esquerda, tem muita gente boa de direita, tem muita gente boa de centro. A gente precisa conectar essas pessoas. Eu acho que isso não pode ir o extremo de ambas partes. Exatamente, né? Exatamente. Porque é justamente o extremo que faz esse sensacionalismo, sabe? Exatamente. E aproveitando, eu gostaria de saber o que você aprendeu convivendo com grandes políticos, né? Porque você tá ligado sempre naquele meio, então você deve ter aprendido muitas coisas, né? E eu queria também saber qual que foi a mais marcante, assim, para você. Nossa, a mais marcante? Veja, eu estagiei na Câmara Municipal de São Paulo, eu tive a oportunidade de estar lá convivendo com os vereadores, convivendo com as comissões mais de perto, e hoje eu sou assessor direto de uma deputada federal. Eu acompanho ela mais aqui em São Paulo do que em Brasília, propriamente, em termos de trabalho, mas acompanho todo o processo legislativo que ela faz e coisas do tipo. O que é muito marcante para mim é ver que tem gente realmente dedicada, que dedica a vida para mudar o Brasil, sabe? Quando eu estava me aproximando um pouquinho mais da deputada Tabata, que é para quem eu trabalho hoje, eu tinha muito medo de me decepcionar, de encontrar nela uma pessoa diferente daquela que ela se apresenta. Porque geralmente é aquilo que a gente falou, né? Histórico, né? Exatamente. E assim, eu acho legítimo da minha parte ter esse medo, porque era o que eu convivia, era o que eu, às vezes, me deparava, inclusive me deparei com esse tipo de pessoa na Câmara Municipal. Então, quando eu comecei a me aproximar, eu tinha muito esse receio. E hoje eu tenho uma tranquilidade muito grande, porque eu sei que a mesma pessoa que está ali dentro do carro comigo é a mesma pessoa que está dando uma palestra daqui a 15 minutos para diversos jovens, sabe? É a mesma pessoa que, de fato, acredita no Brasil. E é a pessoa que me inspira a acreditar também. É muito lindo você ver essa lealdade, né? Principalmente para você que veio de perto, né? Que tinha medo de decepcionar e foi muito pelo contrário. Total, né? Exato. Eu até falo que foi exatamente o contrário. Cada vez mais que eu me aproximo, eu ganho mais admiração pelo trabalho. Porque a gente vê o quanto a pessoa sacrifica a sua vida pessoal. A gente teve episódios muito trágicos na última campanha, no ano passado. A Tabata foi candidata à Prefeitura de São Paulo. E a gente viu carteirada, a gente viu cadeirada, a gente viu soco em todos os debates. Isso é muito triste. E a todos os momentos a gente ficava falando, caramba, nós somos o único grupo que estamos aqui falando de proposta. Exatamente. Nós somos o único grupo que estamos pensando numa São Paulo adequada. Sabe? E o pessoal dando ibope para cadeirada. Para fake news, para cadeirada. Gente, eles falam tanto que querem um Brasil melhor, mas eles mesmos se importam com coisas, digamos que fúteis, talvez. No debate do Flow, que o Flow promoveu, foi o debate que teve o soco. No final do debate, a gente passou o debate inteiro conversando sobre proposta, apresentando o que a gente acreditava para São Paulo, o que dava para mudar, o que era adequado, o que não estava funcionando. No outro dia, o que saiu nas redes sociais e na imprensa no geral foi o soco. Então, é muito triste por esse lado, mas ao mesmo tempo a gente não se deixa levar por isso. Sabe? Não se desanima, né? Não se desanima e a gente não cai nesse erro de fazer o que eles fazem para reproduzir esse mesmo modus operandi, sabe? Então, se tá só a gente falando de São Paulo, se a gente vai ser os chatos que vão falar de São Paulo, nós vamos falar de São Paulo, sim. Exatamente. Uma hora ou outra vai notar. E é muito triste porque, geralmente, não tem o reconhecimento, o valor que merece, né?
a internet, a imprensa dá ibope para essas coisas e para o que realmente merece é aquilo que eu falou, né? Que é que a gente seja burros, talvez, né? E acho que tem uma discussão que a gente pode fazer do que é que dá lucro nisso tudo. Porque, no final, é aquele recorte do soco que viralizou, e não o recorte da proposta. Então, a gente pode fazer essa discussão, mas só retomando, foi muito importante para mim estar nesse lugar durante a campanha, porque a gente viveu muita coisa que afetou nossa vida pessoal. Então, a gente nem comentava muito, mas a gente andava com escolta, porque tinha diversas ameaças. Escolta policial. Tinham diversas ameaças durante o processo. A gente, enfim, teve que evitar de ir para alguns lugares, porque a gente ficou sabendo que lá teria algum tipo de ameaça para deputado, sabe? O tipo de... Olha o nível, né, que as pessoas chegam, né? Exato. Mas é isso, eles querem nos intimidar. Eles querem falar, você não vai pensar uma São Paulo que dá certo para todo mundo. Você não vai pensar um país que dá certo para todo mundo. Você vai ficar aí nesse lugar, os alunos vão continuar desmotivados, e isso vai continuar sendo o jeito que a gente opera. E a gente estar lá todos os dias, levantando a cabeça, falando, estamos sendo ameaçados, mas vamos continuar. Estamos sendo, claro, que com todos os cuidados possíveis, mas sempre enfatizando o nosso compromisso com um mundo melhor, nosso compromisso com uma cidade melhor, nosso compromisso com um Brasil melhor. Porque se não tem esse quê que nos move, a gente acaba desistindo durante o caminho. E precisa ter essa motivação, sabe? Que é algo muito além de dinheiro, de posição, de qualquer tipo de cargo que a gente faz para... Enfim, a gente estava conversando aqui um pouco antes, falando um pouco sobre isso, de que a gente tem uma motivação que vai muito além. A gente quer que todos tenham acesso à igualdade, né? Exato. E geralmente muitas das pessoas que não querem é a grande, me corrigir se eu estiver errada, a grande elite que não quer que outros tenham acesso, não quer se manter no poder e continuar, quer se manter no poder, por exemplo. Você lembra com o Cigolo? Qual que é o nome do projeto? FIES, que muitas gentes de grande renda, de alta renda, se aproveitaram do FIES para poder conseguir fazer a faculdade, enquanto realmente quem merecia não conseguiu, não estava tendo acesso. Acho que também outro projeto também, Ciência pelo Mundo, ao redor do mundo. Também eu vi pessoas falando que não conseguiram porque outras tomaram lugar, outras que tinham condição. E eu acho que tudo meio que se reflete. Não sei se estou certa. Não, total. Realmente. Quando você tira a oportunidade dessas pessoas e utiliza para as pessoas que não precisariam, você está fazendo com que uma política pública perca total sua essência. Política pública efetiva é aquela que traz mais igualdade social, é aquela que traz mais equilíbrio entre as disputas, é aquela que traz mais meritocracia, que é tanto esse termo que o pessoal gosta de dizer que no chão da vida não existe. Então, quando você traz uma política pública efetiva, é para equilibrar esse jogo. Se tem pessoas que, enfim, de forma triste, trágica, usam isso para desviar a função, a gente precisa, primeiro, corrigir isso, e segundo, não desistir, porque por mais que exista esse viés e que a gente precisa combater isso, existem muitas pessoas sendo beneficiadas. Também tem que saber, enfim. E como que você acha que a gente pode aproximar os jovens da política por meio da escola, do ambiente escolar? Olha, eu sou muito entusiasta do movimento estudantil. Eu tenho tido muito contato com o movimento estudantil, com eleições, com centros acadêmicos, com movimentos secundaristas, UMES, UPs, UNE. Então, sou muito fã e acho que a gente pode pensar uma estrutura que passe por isso, por inserir o jovem dentro do movimento estudantil. Mas essa estrutura, ela é tradicional e hoje ela já não chama tanta atenção. Então, acho que a melhor forma de fazer isso é, na verdade, apostando na comunicação. A gente tem diversos deputados, diversos parlamentares que já aprenderam a fazer isso de uma forma mais adequada e sem sensacionalismo, que é o principal. Então, você tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto do prefeito de Recife, o João Campos, que hoje dispara numa rede social totalmente engajada. O pessoal acompanha de forma bastante enfática o trabalho que ele faz. E isso acaba atraindo o jovem. E quando você coloca esse tipo de comunicação mais voltado ao jovem,
dentro da escola, estimulando ele, até porque muitas das funções, dos empregos, das atividades que são feitas hoje passam por comunicação. Sim. Se a pessoa sabe se virar, fazer um recorte no Instagram, fazer um post legal que vai engajar, entende um pouquinho sobre o algoritmo, ela acaba tendo frutos muito benéficos até na vida profissional dela. Então, isso a comunicação ela é uma área bastante importante para que isso aconteça. Só que a comunicação tem que ser interessante, tanto em matéria quanto em forma. Então, não tem como mais a gente ficar tentando falar com um jovem igual a gente falava há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o jovem lia jornal. Há 20 anos atrás, o jovem tinha pouco acesso à tecnologia, a redes sociais. Hoje, a gente tem um TikTok que você tem que resumir uma matéria em 1 minuto. Em 1 minuto. Então, você entender qual é a forma de fazer isso da forma mais adequada e menos prejudicial possível, mas também uma discussão sobre matéria, sobre conteúdo em si, que é mais voltado a... Não adianta com que eu queira vender um conteúdo, apostar num conteúdo que não impacta diretamente a vida daquele jovem. Sim. A vida das pessoas já é muito difícil. Se elas estão consumindo um conteúdo que não vai ser interessante para elas só vão passar a tela. Elas não vão estar inseridas. Não vai atrair elas. Não vai atrair. Então, é a gente entender mais como fazer de uma forma que comunica melhor, mas também com um conteúdo que faça mais sentido para o jovem atual. E isso dentro da escola, tendo estímulo ali dentro da grade curricular, exatamente. dentro das atividades extracurriculares, vai fazer com que o jovem se veja Os itinerários, né? Se veja nesse espaço também. Mas eu acho que a gente pode fazer uma discussão também sobre como aproximar o jovem da política sem com que ele se assuste com a política institucional. Porque quando a gente fala de política, o pessoal já pensa em presidente, em partido, em eleição, e todo esse tipo de aparato que é mais institucional. Mas a política não é só isso. Quando você junta um grupo de jovens para reformar uma praça, isso é política. Quando você elege um representante de turma, isso política. É política. O Grêmio também, eu acho que é uma grande forma de introduzir o jovem na política, né? Total. Porque tem fazem chapas. Por exemplo, a minha antiga escola fazia debate. Legal. Era muito legal. A gente fazia um voto que nem na urna mesmo. Era incrível. E eu acho que é a voz do estudante dentro da escola, né? Dentro ali. Então, acho que o Grêmio, ele ajuda muito. É a política, né? A política na escola, o Grêmio, né? E acho que é um caminho muito bom para você empoderar o jovem em relação ao que ele pode e deve fazer. Sim. Então, quando a gente tem, por exemplo, esse projeto desse podcast, uma jovem apresentando, são jovens que estão olhando e falando, se ela está fazendo, eu também posso fazer, Sim. sabe? E foi um pouquinho do que eu tive na sensação quando eu entrei naquela escola. Quando eu olhei para aquela escola e falei, cara, se meu amigo que está aqui sentado do meu lado, tendo o mesmo professor, tendo as mesmas condições de sala de aula e tudo mais, está pensando em fazer uma universidade, eu também posso fazer. Exatamente. Então, se o jovem ele vê na política esse espaço de que se tem alguém brigando pela gente, se tem alguém de fato construindo uma política pública efetiva, eu também posso fazer. Isso incentiva demais. O demais. Grêmio vem muito nesse lugar de empoderar o jovem, de falar, sua voz tem vez, sua voz tem, enfim, as suas ações vão impactar de forma direta os resultados da escola, sabe? Semana retrasada ou passada, se não me engano, tem pessoas no meu Grêmio, o presidente e o vice-presidente, que são da UMES. Então, eles chamaram todos nós da ETEC para ir protestar contra os juros, sabe? Sim. E aí todo mundo todo mundo não, mas a maioria do que eles esperavam foi incrível, foi muito bom, deu pra ver realmente que tinham pessoas ali apoiando a gente, e era muito bom ter essa sensação de apoio e de ter a voz, né? Você poder falar, você poder protestar, isso é muito bom porque você se sente livre, né? Lógico, protestando um motivo bom, né? Exato. E eu acho que o protesto, você tá lá com cartaz, e essa ânsia, ela vem muito do jovem mesmo. E quando ela é canalizada pro lado de lutar de fato por uma escola pública de qualidade, quando ela é canalizada para lutar pelo fim da desigualdade social, isso é muito produtivo para o jovem. E aí acaba com que o empoderamento aconteça, sabe? Dele de fato perceber que aquilo que ele está falando vai ter voz e vai ter resultado. Eu tenho um exemplo muito prático disso, que é quando eu estava
começando um pouquinho na assessoria que eu faço hoje, a gente ia ter o Enem, e muitos amigos meus da escola, amigos dos meus irmãos, pessoas que eu conhecia, me falavam, olha, eu queria fazer o Enem, mas eu fui alocado para uma escola muito longe, e eu não tenho acesso, eu não tenho como pagar meu transporte até lá. E aí foi como a gente começou a se provocar sobre, cara, poderia ter passe livre no dia do Enem, para as pessoas, para garantir esse acesso às pessoas. E aí a gente foi até a porta da prefeitura, protestou, esteve lá presente durante o dia inteiro. No final do Nossa, dia, o prefeito chamou alguns representantes para que conversar legal. e foi concedido o passe livre. E ele, claro, o prefeito quem decide que foi concedido. Mas não foi concedido porque ele quis, foi concedido porque tinha a luta da Sim. juventude ali. Senão ele até hoje poderia estar sem o passe livre, né? Exato. Aquela conquista não foi do prefeito. Não, Aquela foi dos conquista foi alunos. dos alunos que estavam ali presentes, Exatamente. sabe? E é muito bom você ver o retorno, né? Que Uhum. teve retorno, por exemplo, já aconteceu isso na minha ETEC também, protestaram pra ter merenda. Porque tem gente lá que vai só pra comer. Uhum. E aí começaram a fazer merenda e é tão bom, sabe? É, É porque muito bom. às vezes a única refeição que o jovem vai fazer É é na na escola. escola. Se ele não tem Exatamente. essa refeição na escola, entra naquilo que a gente estava falando de evasão. Ele vai sair da escola para É, trabalhar para conseguir a refeição que ele precisa ter dentro de casa, sabe? exatamente. E a gente sabe que o sistema de educação é único. Uhum. Você acha que as escolas particulares só ganham na estrutura? Olha, eu acho que a gente tem uma discussão em relação à estrutura, que as escolas particulares, no geral, possuem uma estrutura melhor, mais adequada. Mas o ponto de partida, para mim, que é diferente. O ponto de partida, para mim, nessa discussão é por que, que a gente tem essa visão que só a escola particular pode ter essa estrutura? Por que, que a escola pública não poderia ter? E a gente pode entrar numa discussão de se deveria existir escola particular ou não, mas eu faço uma discussão anterior, que é o que diferencia a escola particular da escola pública para que a pública não tenha essa mesma estrutura. E hoje eu só vejo o sucateamento mesmo. Sim. Então a gente não tem uma política efetiva que olhe para as escolas, olhe para a educação como forma transformadora de fato. Porque tem muita condição de ter uma escola pública de qualidade. Sim. É possível fazer isso. Isso não está fora do nosso orçamento. Não falta dinheiro, Não né? falta Só dinheiro. falta administração Falta boa. administração e falta vontade política. É, vontade política. A gente tem que pressionar cada vez mais os parlamentares para que isso seja executado. Se você vota no prefeito e ele não fez nada, por que você vai votar nele de novo? Se você vota no governador e ele não fez nada, por que você vai nele votar? de novo, sabe? Então, sim, a gente pode discutir. Eu sou bem honesto nessas discussões sobre o financiamento da escola pública. Hoje em dia tem muita discussão sobre a terceirização, né, dos serviços de uma escola pública, que é as charter schools que falam. Só que eu acho que essa discussão está muito ainda no âmbito da rede social, da briguinha, do recorte, sabe? E quando a gente vem para o chão da realidade, a gente tem exemplos concretos de que tem como ser feita uma escola pública de qualidade com o orçamento público. Exatamente. O orçamento público é feito para isso. Se a escola particular hoje consegue fazer isso, não vejo eu que os alunos são diferentes. Eu acho que tem alunos com tanto potencial na escola pública quanto na privada. Então, por que os da escola pública não são estimulados e, eventualmente, os da privada são? Por que essa realidade é imposta, sabe? O que a gente luta é para que o CEP da pessoa, aonde a pessoa mora, a família da pessoa, o sobrenome da pessoa não influencie no acesso que ela vai ter. É que tanto a escola pública quanto a escola privada possam fornecer as mesmas oportunidades para as pessoas. Que o aluno da escola pública e o aluno da escola privada tenham as mesmas oportunidades. No momento que chegar esse patamar, eu tenho certeza que esse investimento da escola pública vai trazer frutos muito grandes para a sociedade. Porque, infelizmente, a gente vê que muitos jovens que vêm de uma região mais humilde, já logo no começo, assim, já desencadeiam, já não acreditam no sonho deles por conta do lugar que eles vêm, né? Eu acho que a gente deveria incentivar, muito pelo que você está falando agora, né? Incentivar eles, né? Ver que eles podem sim, independente de qualquer coisa, alcançar o sonho deles, né? É isso, eu acho que a gente discute muito sobre educação, sobre desigualdades e tudo mais,
mas tem algo que eu gosto de falar muito, que é a discussão sobre o direito a sonhar. Então, quando você retira da pessoa uma escola pública de qualidade, quando você retira da pessoa uma alimentação adequada para que ela possa estudar, a gente está, no final, retirando da pessoa o direito de sonhar. Se você vai na pessoa que está no bebezinho, na criança lá pequenininha, e pergunta para ela qual é o sonho dela, recentemente a gente esteve na Vila Missionária, visitando um projeto social de lá, e as crianças tinham por volta de 8 a 10 anos. E a gente perguntou para elas, qual é o seu sonho? Tinha uma menina que ela sonhava em ser cozinheira, astronauta e física. Cara, é isso. Por que que as pessoas, por que que esses alunos, por que que esses jovens vão perdendo esse Eles se limitam, né, de acordo com o que eles vivem. Eles vão perdendo esse estímulo de sonhar, o direito de sonhar. Se eu não tivesse tido resguardado para mim o direito de sonhar, provavelmente eu não estaria aqui. Provavelmente eu não estaria tendo a oportunidade de falar para outros jovens que eles têm esse direito. Provavelmente eu, enfim, teria caído igual meus amigos da vizinhança, caído no tráfico, caído na gravidez precoce, igual minha amiga teve. Eu tenho um amigo muito íntimo meu, que é lá da vizinhança, e, se eu não me engano, com 16 anos, ele foi levado até a Fundação Casa, né? Na época ainda chamava Fundação Casa. Com 18 anos ele saiu, e com 19 anos ele foi preso. E eu jogava bola com ele na rua. E, cara, não era uma pessoa ruim. Não era. Era uma pessoa que viu no tráfico a forma de sustentar a família dele. Não estou fazendo julgamento de se ele fez certo, se fez errado. É claro que a gente não quer que ninguém caia no tráfico. Não é essa a discussão que a gente está fazendo. Mas é porque é a única oportunidade foi um pedido de socorro. socorro. E quando ele pediu socorro, o tráfico abriu as portas para ele. Se a gente faz com que a escola abra as portas, com que a educação abra as portas, provavelmente ele era genial. Ele jogava muito bem futebol. Eu conversava sobre muitas coisas com ele. E eu tenho certeza que hoje ele seria advogado, que ele seria médico, que ele, enfim, estudaria fora, voltaria para mudar o Brasil, coisas do tipo, sabe? E que hoje, enfim, ele tá... Até perdi o contato com ele, não tenho mais contato, mas tenho certeza que esse direito de sonhar foi o que fez com que eu conseguisse estudar, conseguisse pensar mais a fundo, pensar mais para frente, e que ele tivesse sido sequestrado por algo que ninguém quer que nossos jovens caiam, né? Bom, agora a gente vai iniciar nosso primeiro quadro, que é a placa fala. Aqui tem 5 placas, com temas que provavelmente a gente já falou, mas se você quiser, você pode escolher de forma aleatoriamente, ou você pode vir a todas e escolher qual que você acha melhor falar. Tá. Eu vou fazer diferente, eu vou falar para você escolher para mim. Ai, eu não sei, quero essa. Essa? É a primeira vez. Política na educação. Política na educação. Boa. Acho que a gente já falou muito. Mas quer pegar outra placa? Não, acho que vale só enfatizar o quanto uma política pública efetiva faz diferença na vida das pessoas. E aí eu queria só retomar também a questão do pé de meia, sabe? Porque realmente foi transformador. O pé de meia, ele traz de volta para a pessoa esse direito de sonhar. O pé de meia resguarda que a pessoa vai estar ali dentro da escola, podendo ter a tranquilidade de saber que financeiramente ela vai estar... É genial, né? Isso. É uma política pública, mais do que tudo, efetiva, porque já foi testada, já trouxe resultados benéficos. Então, acho que o maior exemplo de política na educação que a gente tem atualmente é o pé de meia. Eu gosto muito de falar dele, porque eu acompanhei todo o processo de formação dessa política pública. Você estava ali bem de pertinho, bem de perto, né? De aprovação do pé de meia e hoje de implementação. De ver que deu certo e tá tendo mais coisas ainda melhorando, né? Total. Bom, nosso podcast, felizmente, está chegando ao fim. Nossa, é muito rápido. Rápido, passa rápido demais. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, que é o que você mudaria na educação do Brasil? Eu acho que hoje o que eu mudaria se eu pudesse colocar alguma coisa, é colocar o sonho como o centro da escola. Tirar um pouquinho a visão tradicional que a gente tem de matéria, de formação, de vestibular. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Mas fazer tudo isso voltado à possibilidade da pessoa sonhar.
Sonhar com diversas possibilidades, sabe? Em que ela possa, desde criança, sonhar, igual eu estava falando da menininha, com 3 empregos totalmente diferentes, mas que vão fazer com que ela tenha a formação dela com um estímulo, sabe? Vendo possibilidades para ela. E o direito a sonhar do professor. O professor entrar naquela sala de aula e ver ali 30, 40 alunos, 20 alunos, enfim, que ele veja ali nos alunos aquele cidadão, aquela cidadã que vai fazer a transformação da sociedade, sabe? Aquele cidadão, aquela cidadã que vai aprender matemática, mas não só porque é matemática, mas porque aprender a matemática vai fazer com que ele sonhe cada vez mais e vai fazer com que ele se torne um cidadão melhor. Tem uma motivação. Muito para ele mesmo, um cidadão melhor para o outro e para a sociedade como um todo, sabe? Então, acho que se eu pudesse colocar hoje algo que não mudaria de forma alguma, seria ter em toda escola, em todo centro de educação, o sonho como o central, sabe? O sonho como aquilo que vai... Todas as políticas vão gerar em torno da possibilidade de manter a pessoa sonhando sempre. Uau! Muito bom. Bom, o que você achou do nosso episódio? Eu gostei demais. Queria agradecer de verdade você, a Marília, pelo convite. É muito bom ver gente jovem como você. Eu também sou jovem, mas aí eu vejo gente mais jovem, aí já começa a se perguntar se somos tão jovens mesmo. Mas é muito bom ver gente tão jovem falando sobre políticas, colocando aqui nesse lugar. Saiba que você vai inspirar muitas pessoas. E eu espero que essa conversa, de alguma forma, tenha inspirado algumas pessoas. Exatamente. Que algumas pessoas precisavam ouvir sobre sonho, precisavam ouvir sobre esperança. E que a gente tem o meu compromisso de que eu vou estar sempre aqui batalhando para isso, sabe? Eu fiz muitas decisões pessoais, muitas decisões profissionais, abri mão de muita coisa, porque no final eu quero... No final da minha vida, virar para trás e falar, cara, mudou a vida de muita gente ter aberto mão disso que eu abri mão, sabe? Sim, acho que não é coisa melhor que isso, né? Exato. E ter na educação esse lugar faz muito sentido para mim, porque minha vida mudou por conta da educação e a vida de muita gente vai mudar por conta da educação. Que isso não seja mais a exceção, mas seja a regra. Sim, exatamente. Também quero agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite, foi muito bom. Gostaria também de agradecer você que assistiu nosso episódio até agora. E se você é um especialista, um professor ou um aluno e gostaria de ser entrevistado ou ser apresentador, entre no link da nossa bio no Instagram, acesse o Forms, coloque seus dados lá e quem sabe você não vai estar um dia aqui. É isso, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos acompanha nas redes sociais. E é isso, muito obrigada, um beijo. Obrigado, tchau, tchau.